do Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete é o Natan e a gente está aqui para mais uma aula de ciências para estudar zoologia. O nosso grupo de hoje é o grupo dos quinidários, então você está vendo que a gente tem vários representantes aqui no nosso cenário e essa aula vai ser bem legal. Para começar essa aula, eu trouxe aqui nos nossos objetivos um animalzinho, um Pokémon. Você conhece esse Pokémon? O Tentacruel? É um Pokémon que vai representar esses organismos dos quinidários. Então a gente vai aprender quem são esses animais e a gente vai compreender todas as características que esse grupo tem, que são diferentes do grupo que a gente já estudou. Para que você fixe todos os conteúdos que eu vou te contar hoje, pega seu caderno, todo o seu material, já traz lápis de cor, canetinha, porque a gente tem bastante coisa para fazer. Bora começar? O grupo dos quinidários pertence ao filo Quinidaria. Quando a gente falou de classificação dos organismos, a gente deu aqueles tópicos taxonômicos que tinha o reino, então o reino animal, e aí o filo, que é filo Quinidaria. E aí a gente tem dentro dos filos algumas classes, que são as classes dos organismos que eu vou te mostrar hoje. Os representantes desse grupo, a gente tem aqui na nossa sala de aula. As águas-vivas são um exemplo desses animais. Dentro desse becker aqui, a gente tem uma água-viva como exemplo. A da imagem tá roxa, bonita ali, se movimentando, porque ela tá viva, água-viva. Mas essa daqui, ela não está mais viva, por isso que ela tá branquinha. Ela estava armazenada dentro de álcool, então o álcool também faz com que ela perca a coloração dela. Mas nós temos um representante aqui das águas-vivas. Além disso, o Tentacruel, que eu te mostrei, é um Pokémon água-viva. Então ele está completamente ligado com o que a gente vai aprender hoje. Além das águas-vivas, nós temos as anêmonas do mar. A anêmona é bem lembrada quando a gente fala do filme do Nemo. Tem até um peixe palhaço ali, para você ver na imagem. Esse peixe, ele consegue se esconder dentro dos tentáculos da anêmona. A gente tem aqui na nossa sala dois representantes, esses dois caras aqui. Ah, mas está diferente, professora. Sim, ela não tem a coloração que tem na imagem por conta do álcool onde ela estava guardada e os tentáculos dela estão guardadinhos aqui dentro. Porque quando ela morre, quando ela passa por esse processo, ela acaba contraindo esses tentáculos. E aí tá tudo lá dentro. No caso aqui, você pode perceber que ela é bem fofinha. E a gente vai ver quais características que a anêmona tem em comum com a água-viva. Além disso, a gente tem os corais. A gente tem aqui, como exemplo, esse coralzinho redondinho, esse outro que parece uma esponja, esse outro que é um coral cérebro e esse outro aqui também bem grandão. Tem esse aqui também que tem outro tipo de formato. Então, corais têm uma diversidade bem grande de formatos na estrutura deles. Se vocês analisarem o coral que tem na imagem e o coral que está aqui em cima da mesa, vocês vão ver que é diferente também. Por quê? O que está aqui é o esqueleto do coral. Aquilo que a gente está vendo na imagem é o esqueleto com o tecido de revestimento. Olha, já dei um spoiler do que eles têm. Então, por isso que eles têm essa característica diferente daqui para o que a gente vê na imagem. E vamos falar mais sobre isso ainda hoje. Além disso, a gente tem as hidras. Elas são animais muito pequenos que são encontrados no mar também. Mas eu não consegui nenhum representante de hidra para trazer. Sorry. E também temos as caravelas. As caravelas, elas são colônias de quinidários. Quando você vê na praia um negócio azul assim flutuando no mar, você fala, olha uma sacola. Pode não ser uma sacola, pode ser uma caravela. Existem vários representantes desse tipo de colônia. Às vezes elas vão ter colorações diferentes. Nesse caso da imagem, é uma coloração mais azulada. E a gente tem aqui, no nosso becker, um exemplo de uma caravela que também estava armazenada. Como ela estava dentro do álcool, ela está com essa coloração mais branquinha. Mas você consegue ver que ela tem esse saco por cima, que é uma projeção do tecido dela, onde tem ar, que ela usa para ficar suspensa em cima da água. E embaixo a gente consegue ver os tentáculos. E aí, se a gente observar bem de pertinho, você consegue ver que são colônias de pólipos. Eles se unem
para poder viver, porque sozinhos eles não conseguem. Então eles têm que se unir, cada um vai ter uma tarefa ali no corpo total do organismo, mas eles têm essa característica de se unir para poder sobreviver. E aí quando a gente olha ela aqui por baixo, você consegue meio que identificar aonde estão os organismos. Mas olha que legal, é um grupo com uma diversidade muito grande de organismos. Diferente das esponjas, que a gente viu que tinham formatos diferentes, mas eram apenas esponjas. Aqui nos quinidários, a gente tem 5 tipos de representantes. Então, anota isso no caderno que vai ser bem interessante e bem importante para a continuidade do assunto. Agora a gente vai falar umas curiosidades bem legais sobre as águas-vivas. Eu trouxe aqui para você a Caracuia baarnese, que também pode ser chamada de Ayucanji. Essa é a menor água-viva que existe. Ela tem mais ou menos 2,5 centímetros. Então, se a gente olhar aqui na imagem, ela é menor do que uma unha. O perigo está no veneno desse animal. Ela tem uma toxina muito forte, que pode levar uma pessoa à morte em pouco tempo. Ela geralmente vai ser encontrada na Austrália, mas isso também não impede que você encontre ela em outros lugares, porque ela está no mar. Então, a corrente marítima pode acabar levando ela para outros lugares. Mas como a gente fala às vezes desse tipo de organismo, vocês ficam perguntando, tá, mas é a menor água-viva, a maior água-viva? Calma. Mas aqui está o representante da menor água-viva que existe. Depois, se você ficar curioso, entra no Google e pesquisa alguns vídeos sobre ela, você vai ver que é bem interessante. Ela é bem pequenininha. E a maior água-viva se chama Cineia capillata. A gente também conhece ela como água-viva juba de leão. Olha como ela é linda, os tentáculos delas são enormes, eles podem chegar até 37 metros de comprimento. Essa parte dela, que é a parte que parece um guarda-chuva, ela pode chegar até 2,5 metros mais ou menos, de diâmetro. Então imagina que é enorme isso aqui, A gente pode comparar com o tamanho do mergulhador, ela é maior que ele, gente. Essa água-viva, ela é encontrada no Atlântico Norte e no Ártico. Mas ela também pode ser vista em outros lugares por conta da corrente. Então, para sanar as curiosidades de vocês quanto a maior e menor tipo de água-viva, a gente tem aqui os 2 representantes. Em outras aulas aí para frente, eu vou trazer outras curiosidades sobre esse assunto ainda. Então, se você gosta, fica ligadinho. Vamos fazer um quiz para fixar tudo isso que eu já te contei. Marque a alternativa em que todos os animais são incluídos no filo dos quinidários. Então aqui nós temos 4 opções com vários nomes de animais. Analisa aí e daqui a pouquinho eu volto para saber qual que é a correta.
Estamos de volta e vamos conferir qual era a resposta deste quiz. Na letra A, a gente tem corais, anêmonas e esponjas. Eu falei para você que esponja é porífero, então não é. Na letra B, a gente tem água-viva, corais e anêmonas. Sim, é a letra B. Porque a gente falou ali, eu mostrei para você os organismos, você viu as fotos nos slides. E na letra C e na letra D, a gente tem esponjas também, assim como na letra A. Então, essas alternativas a gente exclui. Agora, dando sequência a todo esse assunto, a gente vai ver quais são as características desses animais do grupo dos quinidários. Eles têm simetria radial. A Prof. Fran veio aqui e contou para vocês sobre simetria. Ela explicou para vocês que simetria radial é quando eu consigo cortar o organismo em qualquer plano e eu consigo ter alguns pedaços iguais. Então, esse organismo, a gente consegue traçar um plano tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na diagonal, em qualquer sentido, e aí eu vou ter pelo menos dois lados que vão ser parecidos. Nesse caso aqui, ó, a gente consegue ver a água-viva. Se você cortar ela em vários sentidos, você consegue ter essa simetria. Esses animais, eles são aquáticos. E aí a gente vai encontrar eles principalmente no oceano. Não quer dizer que você não vai encontrar algum representante, que a gente já falou, dentro de água doce. Você pode encontrar um coral de água doce, você pode encontrar outros tipos, esse animal em outros ambientes que não seja o mar. Mas geralmente é lá que eles vão estar se escondendo. Os quinidários, eles podem se organizar de duas formas na vida deles. Então, isso é uma característica que a gente precisa guardar na memória, até fazer uma nota no caderno sobre isso. Eles têm uma forma de pólipo e uma forma de medusa. Como assim? A forma do pólipo é aquela forma que ele vai ficar paradinho, vai lembrar a esponja. Por isso que a gente tem aqui um pólipo, esponja, porífero, dá para associar os nomes. O pólipo, a gente tem aqui como exemplo na nossa aula de hoje, o coral. A gente também tem a anêmona, que são corais e anêmonas que ficam paradinhos. Eles não vão sair por aí se mexendo. Porém, os animais que vão ter essa forma de pólipo, em algumas espécies, podem ter também a fase de medusa. E aí eles podem ter uma época da vida deles que ele fala assim, estou cansado daqui, vou para outro lugar. E aí ele vai, em forma de medusa, que é geralmente o formato que a gente encontra nas águas vivas. A água-viva ela é nadante, então ela consegue ir de um lugar para o outro, diferente do pólipo que é paradinho. Então guarde esses dois nomes, pólipo e medusa. Para ficar fácil de você lembrar, olha só, temos uma atividade, que é para você fazer um desenho no seu caderno. E aí quando você fizer esse desenho, aproveita para colocar o nome das duas formas, do pólipo e da medusa. Aproveita também para colocar esses nomes dessas partes que estão aqui em volta, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então capricha, desenha, pinta, faz bem bonito e daqui a pouco a gente volta para ver como que ficou.
Voltamos! Eu tenho certeza que deu tempo de deixar esse desenho maravilhoso. Manda uma foto pra gente depois pros seus professores, pra gente poder conferir tudo isso e ver como que tá o teu aprendizado. Agora, dando sequência a esse assunto, a gente vai falar mais aprofundadamente sobre os pólipos. A forma de pólipo é aquela que fica fixa, então, em algum lugar. Geralmente, ele vai ter um formato cilíndrico, então ele vai ter o corpinho dele que lembra um cilindro. E aí a boca vai estar localizada na parte de cima, porque até não faz sentido, né? Ele tá fixo e a boca dele tá embaixo. Ele tem que estar com a boca para cima para ficar mais fácil de atrair o alimento e introduzir ele lá dentro. Uma característica muito importante dos quinidários é que eles têm esses tentáculos. E aí o pólipo, ele tem a boca lá em cima, perto do tentáculo. E aí o tentáculo fica se movimentando e ajuda ele a trazer o alimento para cá. Então isso é uma característica bem legal que eles têm. Eles são sésseis e vão estar sendo fixos ali em algum tipo de superfície, geralmente em rochas ou até mesmo no substrato do oceano. Aqui nesse GIF a gente tem uma imagem bem bonita dos corais. Os corais aqui, ó, eles estão mega coloridos, mega bonitos, e aí a gente pode considerar esse tipo de organismo como o maior organismo que existe no mundo, porque eles se espalham por barreiras quilométricas, gente. A gente tem vários lugares do mundo, Austrália, aqui no nosso Nordeste, no Caribe, vários lugares onde a gente pode encontrar essa organização de animais. O problema está na interferência do homem e até mesmo das condições climáticas no impacto da vida desses organismos. Por quê? Se a gente observar aqui, ó, o coral que tem na nossa sala de aula, ele está com uma coloração esbranquiçada, diferente do coral que está lá na imagem. E por que que isso acontece? Quando o coral está na água, ele está adaptado a uma temperatura. Com o aquecimento global, a temperatura da água começa a aumentar. Os corais, eles fazem um tipo de mutualismo com algas. Então a alga vai grudando nele e ela vai fazendo fotossíntese. Isso vai dando para ele um tipo de alimento. E aí eles vão vivendo a vida deles ali bem de boa. Quando a água fica mais quente, a alga acaba morrendo. E aí ele não vai ter mais essa simbiose junto com a alga e ele vai perder parte dos nutrientes, o que também contribui para que ele morra. Ou ainda, quando você faz um tipo de turismo, onde as pessoas vão mergulhar e vão visitar, as pessoas acabam destruindo e acabam quebrando os pedaços dele. Quando ele não tem mais a alga para fazer fotossíntese, ele também não tem mais como captar tanto alimento assim, ele vai perdendo a coloração, vai ficando assim esbranquiçado e aí ele deixa de viver. Então a gente tem uma característica que é o branqueamento dos corais que está aumentando demais, gente, e a gente está perdendo esse tipo de organismo. Então a gente precisa ter um pouquinho de consciência e cuidar um pouco melhor dos nossos oceanos e cuidar também um pouco melhor do aquecimento global, não ficar emitindo tanto poluente, ajudar nessa questão. Porque esses organismos eles têm uma importância muito grande, tanto para guardar, fazer uma casinha para os outros organismos, eles também podem ajudar a outros animais irem lá se alimentar, se reproduzir, então tem uma importância gigantesca. Falando do outro tipo de organismo que a gente tem nesse grupo, que são as medusas, elas têm um pouquinho de diferença, mas dá para comparar. Se a gente analisar que esses animais eles têm tentáculos, a medusa também tem. A gente consegue ver aqui no GIF, ó, que ela usa o tentáculo para se movimentar. Os tentáculos da medusa ficam virados para baixo, porque a boca dela também fica virada para baixo, diferente do pólipo que fica virado para cima. Mas por que isso? Porque como ela nada, ela precisa de alguma coisa para impulsionar o movimento dela. Então o tentáculo ficando lá embaixo, a boca também, ela consegue usar essa parte de cima para se locomover. Elas são nadantes e de vida livre, então, como a gente pode chamar. E o corpo geralmente tem um formato de guarda-chuva, mas você pode encontrar outros formatos de água-viva também. Tem um tipo de água-viva que ela é uma bolsa, como se fosse um saco, e os tentáculos dela ficam dentro desse saco. Então, ela usa o tentáculo só para captar o alimento, mas quando você vê ela na água, ela é só uma bolha. Então, tem alguns formatos diferentes. Vamos fazer um quiz agora sobre isso. Sabemos que os quinidários apresentam duas variações em seu plano corporal, sendo as ou os que são sésseis e os ou as que são móveis. Marque a alternativa que completa de maneira adequada os espaços da frase anterior. Então, analisa as frases aqui
analisa as alternativas e veja qual que cabe melhor. E daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galera! E a resposta desse exercício era a letra A. A gente falou que os pólipos são formas sésseis e que as medusas são formas móveis. Então, são os dois tipos de forma que os animais desse grupo apresentam. É uma informação muito importante que você não pode esquecer sobre esses organismos. Agora, falando sobre as características mais específicas ainda desse grupo, eles têm um tipo de célula que a gente pode chamar de quinidoblasto. O quinidoblasto vai estar ali nos tentáculos deles. Eles vão produzir quinidócitos, que são substâncias tóxicas. Essas células aqui do quinidoblasto são células urticantes. Então, quando você pensa assim, é água viva, ela queima. Não exatamente ela queima, mas é que essa substância que tem aqui nos tentáculos, ela é utilizada como defesa do animal e como captura de alimentos. Então, ela precisa ter esse tipo de substância para paralisar os animais. Ela se alimenta de vários tipos de organismos. Então, ela usa para neutralizar ele e poder trazer ele até a boca dela. Que a gente viu na imagem que a boca é só uma abertura pequenininha. Então, ela precisa desse auxílio desse tipo de substância. Quando você encosta no tentáculo dela, ela tem essa substância guardadinha dentro da célula. E aí, ao encostar, é que você libera essa toxina. E aí, esses quinidoblastos, eles, dependendo da espécie, vão ter substâncias muito tóxicas, que tem alguns casos que você pode morrer em questão de meia hora. E tem outros casos que ela vai causar aquela irritação na pele.
Se acontecer isso com você algum dia, não pense em fazer xixi, passar vinagre, rolar na areia, fazer qualquer tipo de coisa. Você pode ir no mar, lavar com a própria água do mar e pôr um gelinho na região onde encostou. Se for um tipo de água-viva que não tem uma toxina tão forte. Caso fique pior, procure um atendimento médico, porque a gente não tem tanto conhecimento assim para dizer assim, essa água-viva aí só me deu uma encostadinha, não vai fazer nada. Tem pessoas que têm reações alérgicas, entram em choque anafilático e aí tem um problema muito grande. Então, se você for queimado por uma água-viva algum dia, procure um atendimento médico se ficar muito pior. Mas em alguns casos vai ficar um vermelho que vai dar um pouquinho de ardência. Quando a gente pensa na vida do animal, a gente tem que pensar que ele vai usar esse tentáculo e esse tipo de célula para alimentação. Então ela vai capturar o animalzinho, ali a gente tem um gif da água-viva capturando um peixe, olha que legal. Ela vai capturar esse animal com o tentáculo, que está lá perto da boca. E aí o peixe, claro, vai lutar, porque ele quer viver. Mas aí com a substância urticante do tentáculo, ela consegue neutralizar ele. E aí ele vai acabando ficando mais molinho e ela acaba introduzindo ele dentro da boca. As águas-vivas, elas vão ter dois tipos de digestão. Uma extracelular, que é realizada lá na cavidade gastrovascular. Então ela tem a boca, ela manda lá naquele espaço que tem ali dentro e ali vão ter enzimas que vão fazer uma digestão. Não é um estômago, mas é um começo disso. E aí uma digestão intracelular que acontece dentro da célula. Essa substância que ela absorveu vai para dentro da célula e vai terminar de ser digerida para ser transformada em energia. Então, olha que legal, que complexo que é se a gente lembrar das esponjas e for comparar os dois grupos. As águas-vivas, elas podem se alimentar de peixes até grandes, se a gente for analisar. E aí, lá no começo da imagem, eu te mostrei uma anêmona, que tinha o peixe-palhaço nadando no meio. Lembra? O peixe-palhaço, ele tem uma proteção no próprio corpo dele, que ele pode encostar nos tentáculos que não vai fazer nada nele. Como eu te falei, aquelas formas de pólipo, elas também podem servir de lugar para os animais morarem, de ambiente de residência. Então esses animais, eles vão ter uma adaptação do corpo para não ser feridos por esses quinidoblastos que tem nos tentáculos das águas-vivas ou das anêmonas. Olha que interessante, uma relação de mutualismo que esses animais realizam. Quando a gente fala de alimentação, o alimento ele entra aqui pela abertura que é a boca, e aí a gente consegue ver a cavidade gastrovascular dele, que eu te comentei no slide anterior. E aí todos os materiais que não são digeridos pela água-viva vão ser eliminados. Esses animais aqui, eles não têm um sistema digestório completo, com boca e ânus. Então tudo aquilo que ele for eliminar, ele vai eliminar pela mesma abertura que ele ingeriu, que é a boca. Então as partes principais dele são os tentáculos, que ele usa para capturar tudo, a boca que ele introduz, vai lá para a cavidade gastrovascular, faz a digestão ali dentro, as substâncias vão para as células, faz a digestão dentro da célula e aquilo que não é aproveitado é jogado fora aqui pela boca de novo. Então é uma composição que eles fizeram, que eles se adaptaram, que foi melhorando com o passar do tempo na evolução dos organismos. Vamos de atividade agora. As águas-vivas são exemplos de representantes do filo Cnidaria, que frequentemente causam acidentes nas praias. São comuns relatos de pessoas que apresentaram queimaduras por esses animais. Esses seres apresentam como forma de defesa uma célula capaz de liberar um líquido urticante, que em humanos pode ocasionar queimaduras. O nome dessa célula é Coanostocnidoblastos. Pensa aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta, meus amigos. E a resposta desse exercício é a letra B. Os quinidoblastos é que são as estruturas responsáveis por produzir essa substância urticante no grupo dos quinidários. Outra característica que você não pode esquecer sobre eles. Então, estão vendo que a cada grupo que a gente estuda vai tendo uma quantidade maior de informação. Isso é normal. Agora a gente vai falar um pouquinho da reprodução desses organismos. Quando a gente pensa em reprodução de quinidário, ela pode ser, assim como lá nos poríferos, sexuada ou assexuada. Quando acontece a assexuada, geralmente quem faz são os pólipos, porque eles estão paradinhos. Então é mais fácil para ele emitir um broto, esse broto cair ali e fazer um novo organismo. Quando a gente fala de reprodução sexuada, é mais fácil você pensar nesse tipo de reprodução falando das medusas, porque daí elas estão nadando e é mais fácil para elas liberarem esses espermatozoides e óvulos. Não que não aconteça nos outros, acontece também. Quando a gente pensa aqui no brotinho, ele vai emitir o broto embaixo e ele vai cair, e aí quando ele cair, ele já vai emitir esses tentáculos para poder fazer alimentação e poder crescer, assim como o que formou ele. Então esse é um tipo de exemplo de reprodução que é assexuada. Quando a gente pensar na reprodução sexuada, a gente tem que pensar que vai ter uma medusa que vai ser masculina e uma medusa que vai ser feminina. A medusa masculina, ela produz espermatozoide e a feminina, os óvulos. Esses espermatozoides vão ser liberados na água e eles vão nadar até lá dentro da medusa. Lá vai acontecer a fecundação e ela vai liberar um zigoto. Quando a gente fala de animais, a gente vai falar bastante sobre esse tipo de célula, de zigoto, que é quando já formou a fecundação e está ali o comecinho da vida do organismo. Esse zigoto se desenvolve e forma uma larva. Lembra que tinha larva em esponja também? Então, essa larva, assim como a da esponja, vai procurar um lugar para se fixar. Quando ela se fixar, ela vai ser um pólipo. Esse pólipo vai passar por um processo de divisão celular, ele vai crescer e aí, em alguns casos, ele pode se desenvolver depois e virar uma nova medusa. Em outros casos, ele pode ficar ali paradinho por muito tempo, como um pólipo mesmo. Mas esse ciclo aqui representa um tipo de reprodução que é sexuada, diferente da anterior. E aí, essa larva se fixou aqui no solo, se transformou no pólipo, desenvolveu as medusas que vão nadar e vão fazer todo o processo novamente. Esse ciclo de vida que eles fazem pode acontecer em várias espécies. E a gente diz que a espécie que tem pólipo e que tem medusa, ela tem um processo de alternância de gerações, que ela vai ter uma fase assexuada, que ela pode gerar o broto, e ela vai ter também a fase sexuada, que ela pode liberar os espermatozoides, juntar com o óvulo e fazer um novo organismo. Então vejam que esse tipo de grupo, eles desenvolvem várias técnicas para poder disseminar a espécie deles. Então eles cada vez mais têm condições para ter uma especialização dos tipos de organismo. Muito massa, né? E agora vamos com mais um quiz sobre tudo isso que eu já falei. Uma colônia de pólipos forma por brotamento pequenas medusas. Essas liberam gametas no ambiente onde ocorre a fecundação. Do zigoto surge uma larva ciliada que dá origem a uma nova colônia de pólipos. A descrição anterior se refere a letra A, quinidário que apresenta alternância de gerações? Letra B, quinidário que apresenta exclusivamente reprodução sexuada? Letra C, espongiário que apresenta exclusivamente reprodução sexuada? E letra D, espongiário que apresenta alternância de gerações. Pensa aí e responde no seu caderno e a gente já volta.
Voltamos e a resposta certa aqui era a letra A, é um quinidário que tem alternância de gerações. Falando sobre isso, eu trouxe mais uma curiosidade sobre esse grupo, que é uma água-viva imortal. A gente chama ela de Turritopsis nutricola. Essa água-viva, ela fica fazendo infinitas vezes o processo de alternância de gerações. Ela só morre se algum organismo se alimentar dela. Fora isso, ela vai fazer esse processo de pólipo e medusa pela vida inteira dela. O que acontece quando ela está na fase de pólipo é que ela fica mais vulnerável e aí ela pode servir de alimento para outros animais, daí ela acaba morrendo. Fora isso, ela é uma água-viva imortal. Tem vários cientistas pesquisando como a gente pode aproveitar essa característica dela para um benefício dos humanos. Bem legal, se você gostou, procura mais sobre ela. Agora, só para a gente não esquecer, esses organismos, eles têm forma de pólipo e de medusa, ok? Eles têm sistema respiratório e circulatório? Não tem, eu não falei nada disso. São sistemas ausentes nesse grupo. Eles trocam os gases e transportam as substâncias de uma célula para outra. O que eles têm então? Eles têm um princípio de sistema nervoso e eles têm uma nutrição feita dentro de um sistema digestório que é incompleto, que tem uma boca que serve de entrada e de saída do alimento. Mas é um grupo bem mais complexo. Agora não se esqueça de acessar o portal, deixar a tua frequência. Se você não tem acesso ao portal, vá até a escola para você pegar os materiais. Se dedique, galera. É o momento que você tem para você melhorar o seu aprendizado. Não se esqueça de manter uma rotina, de ter um horário específico para estudar, se alimentar bem, se hidratar, cuidar do ambiente que a gente tem para a gente poder continuar tendo essa gama de organismos para estudar e para admirar. Take care, se cuidem e a gente se encontra na próxima aula de ciências que a gente vai continuar falando sobre esses organismos. Até mais!